Feliz Ano Novo! Como habitual, o primeiro Turismo em Destaque de cada ano é totalmente dedicado à evolução da atividade para os próximos 12 meses. Por isso, no episódio de hoje, falarei sobre o bom, sobre o mau e sobre o diferente para o turismo neste ano de 2024 que agora se inicia. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, sugerindo as perguntas que quer ver abordadas ou os temas que gostava de ver tratados, através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Antes de responder qual aquele que irá ser o panorama que o turismo mundial e nacional irá enfrentar neste ano de 2024, gostava de aqui dar duas notas muito telegráficas e fazer um sublinhado. A primeira nota para dizer que no Turismo em Destaque a tradição ainda é o que era e, por isso, neste primeiro episódio do ano, farei uma antevisão daquele que será o ano turístico 2024. A segunda nota para dizer que continua à sua inteira disposição o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, para colocar as suas perguntas ou sugerir os temas que gostaria aqui de ver abordados. Já sabe que a sua participação é sempre extremamente bem-vinda. E o sublinhado, porque se me perguntassem para definir este ano 2024 do ponto de vista turístico numa só palavra, eu escolheria sobressalto. E porquê? Porque é um ano que tem tudo para correr bem naquilo que diz respeito à atividade turística, mas que, como veremos em seguida, alguns aspectos poderão correr menos bem e assim condicionar o turismo em 2024. Desde já, em termos globais, isto é, a nível internacional, o panorama com que o turismo mundial se irá enfrentar e confrontar, desde logo está condicionado pela guerra, sobretudo pelos dois grandes conflitos, infelizmente há muitos mais, que têm sido mais mediatizados e que também a todos mais nos preocupam. Por um lado, a guerra na Europa, a qual não tem um fim à vista e, neste momento, o seu desfecho cada vez é mais imprevisível. E, por outro lado, temos a guerra no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas, sobretudo porque cada vez mais está latente o perigo de contágio naquela região. Sobretudo porque teremos que ver qual vai ser a posição do Irão neste conflito, uma vez que, como se sabe, o Irão é uma potência regional. E já que falo em Irão, nós não nos podemos esquecer como é que o povo iraniano se vai comportar, uma vez que vai ter eleições para o Parlamento iraniano, não para sufragar o regime dos ayatollahs, porque esse continuará a existir, mas se o povo iraniano, nas eleições legislativas que vai ter, vai dar algum sinal ou não relativamente ao rumo que o país está a ser conduzido. E já que falo em eleições, este ano também vai ser, quase que poderíamos dizer, o ano de todas as eleições a nível mundial. Algumas delas, ou muitas delas, com um enorme grau de incerteza e também com uma enorme probabilidade de conseguir os seus resultados promoverem populismos e nacionalismos exacerbados. E desde logo aqui, logo por um exemplo, temos à cabeça as eleições dos Estados Unidos que irão ter lugar no próximo mês de novembro. A próxima presidência dos Estados Unidos ainda está muito incerta e pode-se de facto ver aqui o recrudescer de alguns nacionalismos e de alguns populismos, tal como pode acontecer o mesmo em junho, a quando das eleições europeias, das eleições para o novo Parlamento Europeu. E já que falo em eleições, também nós não nos podemos esquecer que o Reino Unido também vai a votos e estamos a falar sempre daquela que é a quinta, sexta maior economia mundial e um grande emissor de fluxos turísticos, Portugal que o diga. Mas também, uma das coisas que irá estar em cima da mesa é a questão do Brexit. Cada vez há mais britânicos a interrogarem se não será de fazer um refluxo, ou seja, não será de voltar atrás na decisão que foi tomada de saída da União Europeia. E já que estou a falar em economias, nós não nos podemos esquecer aquela que é a principal economia europeia, que é a economia alemã, que, na opinião do próprio Banco Central alemão, apenas irá crescer 0,4% neste ano de 2024 devido à fraca procura externa. E isso, claro está, vai se refletir na economia europeia, daí que o próprio Banco Central Europeu já tenha revisto em baixo as previsões de crescimento do PIB da União Europeia, da criação de riqueza na União Europeia, para apenas 0,8%. E já que estamos a falar em economias, nós não podemos esquecer daquela que tem sido a economia que mais tem puxado por toda a criação de riqueza do mundo, que é a economia chinesa, a qual em 2024 só irá crescer cerca de 5%, valor que fica muito abaixo daquilo que tradicionalmente nos tem habituado. Aliás, isto justifica que a OCDE venha dizer que a economia mundial este ano de 2024 vai crescer ligeiramente menos do que aquilo que cresceu em 2023. Vão ser 2,7% contra os 2,9% de crescimento registados
o ano passado. Por outro lado, também estamos a assistir a um dólar cada vez a ficar mais fraco e a um euro cada vez mais forte, o que é mau, claro está, para as exportações europeias e, consequentemente, também é mau para o turismo europeu. Ficamos com menor competitividade e isso, na minha opinião, pode até ser um dos fatores que pode contribuir para que em 2024 e pela primeira vez o continente europeu fique abaixo dos 50% do total de chegadas turísticas a nível mundial. A boa notícia no meio disto tudo é que temos uma inflação em baixa, em queda, e existe neste momento uma previsão da descida das taxas de juro, quer pela parte da Reserva Federal Americana, quer por parte do Banco Central Europeu. No entanto, o menos positivo deste aspecto é que os efeitos práticos desta medida a verificar-se e a nada se alterar só se irão fazer sentir no segundo semestre do ano, ou seja, só vão chegar ao bolso quer das pessoas, quer das empresas na segunda metade deste ano de 2024. Portanto, e como se vê, há muito mais interrogações do que certezas, e isso é mau porque cria instabilidade, cria dúvida, cria desconfiança, cria incerteza, ou seja, não é bom este ambiente, quer para o investimento, quer para o consumo, ou seja, é um ambiente menos positivo para a economia. Indo agora ao cenário do panorama nacional. Desde logo vale a pena começar por dizer que Portugal tem uma enorme dependência de tudo aquilo que acontece no exterior, já que estamos a falar de um país que é pequeno territorialmente e também demograficamente, também tem uma economia frágil e é um país periférico. E depois é um país que não tem conseguido criar uma estratégia de desenvolvimento económico, de diversificação da sua própria economia, e também é um país que está cada vez mais envelhecido, o que não ajuda à regeneração, à dinamização e à inovação da sua própria economia. E à semelhança daquilo que acontece com o resto do mundo, também nós, internamente, vamos ter vários atos eleitorais, todos eles de resultado incerto. Começamos já em fevereiro com as eleições na região autónoma dos Açores, seguindo-se em março as eleições legislativas, das quais resultará um novo Parlamento, e depois em junho as eleições europeias. E, sobretudo, as eleições que vão estar aqui no meio, as de março, as eleições legislativas, das quais vai sair uma nova composição da Assembleia da República e, consequentemente, um novo governo, existe, claro está, a possibilidade, neste momento, uma possibilidade muito real de poder haver instabilidade, de podermos ter uma impossibilidade de formação de uma maioria e, portanto, termos aqui instabilidade de governos minoritários que, no limite, nos podem levar a uma sucessão de governos e até mesmo de atos eleitorais. Ora, esta turbulência política faz com que quer a OCDE, quer o próprio Banco de Portugal, estimem que este ano o nosso crescimento, o crescimento da riqueza nacional, do Produto Interno Bruto Nacional, se vá a situar entre o 1,2% e o 1,3%. E mais, é importante olharmos neste início de ano qual vai ser o comportamento do desemprego. Dos últimos dados disponíveis referentes a 2023, aquilo que vimos é que nos últimos 5 meses do ano, exceto dezembro, que ainda não temos dados disponíveis, o desemprego tem vindo a aumentar e, portanto, é bom que olhemos com muita atenção para este aspecto. Mas também era importante que a propalada bazuca europeia, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, deixasse de ter tantos atrasos, que inclusivamente estão neste momento já a começar a pôr em risco algumas verbas que Portugal poderá deixar de receber. E, já que vamos ter novo ciclo político, seria bom que a filosofia do programa de alguma forma fosse alterada e deixasse-se canalizar esmagadoramente a maioria de todos estes fundos em grande quantidade para o setor público, isto é, para o Estado, e os mesmos fossem canalizados para quem verdadeiramente impulsiona a economia real, para quem cria riqueza, para quem cria emprego, isto é, para as empresas, aliás, um pouco à semelhança do que a esmagadora maioria dos nossos parceiros europeus fez. Se nada disto ajuda ao turismo, acrescente-se-lhes ainda outros aspectos que, quanto a mim, podem ainda complicar e comprometer mais o nosso futuro turístico. Desde logo, é importante que o novo governo que vai sair das eleições de março dê um sinal acerca daquilo que considera ser a importância que o turismo tem na vida do país. E por isso é com expectativa que se aguarda qual o papel, qual o lugar que será dado ao turismo na nova orgânica governativa. Continuará diluído alguns numa Secretaria de Estado, conjuntamente com o Comércio e com os Serviços, no meio do Ministério da Economia, como está agora? Ou, pelo contrário, voltar-se-á a dar uma Secretaria de Estado autónoma à atividade? Ou, finalmente, a política e os políticos vão decidir de uma vez por todas que o turismo é, de facto, uma atividade
atividade económica estratégica para a vida do país e vão-lhe dar o lugar que por direito e por mérito próprio já conquistou, isto é, um lugar no principal centro de decisão executivo do país, ou seja, no Conselho de Ministros. É bom que a política e que os políticos se lembrem bem que, enquanto o PRR nos dá milhões e milhões ao longo de vários anos, todos os anos o turismo gera receitas para o país mais do que um PRR. É bom que não se esqueçam disso e é bom que na altura de formar governo se lembrem deste aspecto tão importante. Mas por outro lado também será bom acompanharmos alguns aspectos que do ponto de vista externo têm prejudicado muito a nossa imagem. Desde logo o caos na saúde, sobretudo nas urgências hospitalares, como aliás tivemos a oportunidade de poder ver neste final de ano. E também a questão da falta de água, a questão da seca que preocupa não só Portugal, mas todos os países do sul da Europa mediterrânica, mas que, sobretudo, na altura do verão, afeta aquela que é a nossa principal estância de férias, isto é, o Algarve. Depois também é importante vermos se finalmente em 2024 vamos quebrar esta mala pata e de uma vez por todas definimos uma estratégia, uma política para o setor da aviação. Para o turismo isto é muito importante porque é bom termos a noção que sem deslocação não há turismo e hoje em dia deslocação é sinónimo de avião. E já que falo de aviões, qual vai ser a opção e se avançará ou não a questão da privatização da TAP? E estamos a falar de privatizar uma empresa como a TAP, que é tão importante para o turismo nacional, sem se ter uma estratégia para a aviação. E já agora, se terá finalmente quebrado o tabu e se tomará uma decisão sobre a localização do novo aeroporto. É bom termos presente que a questão tão falada do hub de Lisboa só é válida se tivermos uma companhia que faça desse aeroporto a sua base de operações. Caso contrário, não há hub nenhum. E, portanto, como se vê, privatização da TAP, localização do novo e construção do novo aeroporto são importantes, mas mais importante é definir uma estratégia que consiga, de alguma forma, envolver todas estas situações. Para quê? Para que no futuro nenhuma delas nos possa trazer alguns amargos de boca. Ou seja, também a nível nacional, sobressalto vai ser, em 2024, a palavra de ordem. E isso não é muito positivo para a economia, logo também não é muito positivo para o turismo. No que diz respeito a que turistas e que turismo vamos ter este ano de 2024, eu quero começar por dizer que este vai ser, na minha opinião, um ano de consolidação da atividade económica do turismo, tanto a nível global como a nível nacional. E muito possivelmente vai ser o ano que vai quebrar o recorde estabelecido em 2019, no ano imediatamente anterior à pandemia, do total de chegadas internacionais de turistas à escala global. Contudo, e como há pouco eu dizia, será um ano de sobressalto, a expectativa sobre o desempenho do turismo pode variar muito. Por exemplo, eu estava a referir que talvez existisse a possibilidade de, pela primeira vez, a Europa não chegar ao número de 50%, à cota de 50% do total de chegadas internacionais de turistas. Isso é verdade, só que se as tensões na Ásia-Pacífico se agravarem e se a guerra no Médio Oriente se alastrar, isso obviamente deixará de ser verdade, porque a tendência será para que o velho continente acabe por, de alguma forma, reforçar do ponto de vista turístico o seu domínio. Quem irá reforçar o recebimento de fluxos turísticos será seguramente a África subsaariana, a Oceania e as Caraíbas. Mas, para mim, os dois maiores fatores transformadores do turismo que irão marcar este ano de 2024 vão ser, por um lado, a sustentabilidade e, por outro lado, o uso da inteligência artificial. No que diz respeito à sustentabilidade, a preocupação, a procura, a pressão sobre a oferta por produtos e serviços mais sustentáveis aumentará significativamente, o que irá, de alguma forma, alterar o rosto do turismo, uma vez que vai fazer com que apareçam novos atores, vai fazer com que outros desapareçam, mas, sobretudo, vai fazer com que a esmagadora maioria se adapte a essa mudança. Tudo aquilo que polua, tudo aquilo que consuma recursos, tudo aquilo que desgaste vai ter que ser compensado. Porquê? Porque o consumidor a isso o vai exigir. E, por exemplo, companhias aéreas que usem combustíveis mais sustentáveis vão merecer a preferência, tal como a ferrovia cada vez irá ganhar mais terreno.
Já no que diz respeito ao uso da inteligência artificial, que já é utilizada a miúdo por quem viaja, pelos consumidores, pelos turistas, esses ainda vão intensificar mais a sua utilização, mas ela também se vai ser e começar a ser intensamente utilizada pelos produtores, que irão ter assim a possibilidade de conhecerem melhor os seus clientes, ou seja, também de customizarem melhor os seus produtos e os seus serviços, mas também irá ser utilizada em larga escala pelos distribuidores, que a utilizarão para apresentarem propostas mais específicas, mais personalizadas e também para acrescentarem mais valor àquele que será o seu próprio desempenho. E claro está que tudo isto, à semelhança da sustentabilidade, também irá acarretar mudanças nos agentes turísticos, ou seja, vai trazer novos atores, vai fazer com que outros desapareçam, mas sobretudo vai fazer com que a maioria tenha que se adaptar. Mas para além disto, em minha opinião, ainda assistiremos este ano a uma atenuação, ainda que leve, mas já generalizada, da sazonalidade em razão do trabalho cada vez mais flexível, cada vez há mais trabalho remoto e cada vez há mais nómadas digitais. As catástrofes naturais vão ter uma influência decisiva na escolha dos destinos turísticos e muitas das vezes, à última da hora, infelizmente, porque os acidentes e as fatalidades acontecem, vão alterar o curso dos acontecimentos no que diz respeito aos fluxos turísticos e também vão existir aquilo que eu decidi chamar alguns paradoxos turísticos. 2 exemplos para o que quero dizer. Vamos assistir, por um lado, a um aumento das viagens a solo, isto é, aumento das viagens individuais, mas, por outro lado, também vamos assistir a um aumento das viagens de grupo, nomeadamente de famílias e de amigos. Ou seja, vamos juntar, no fundo, a vontade de ir e a vontade de conhecer, também com a vontade de socializar, algo que herdamos, sobretudo, no pós-pandemia. E um outro exemplo é que vamos assistir a um continuar do crescimento das viagens de luxo, mas o qual vai contrastar com uma procura muito focada no preço em razão da crescente perda de poder de compra. No entanto, uma coisa é certa, viajar continuará a ser essencial para o equilíbrio físico e psicológico do ser humano. E por falar em poder de compra, caso a previsão da queda das taxas de juro, que eu há pouco antecipei, se chega a confirmar e chega à economia real já no segundo semestre deste ano, isso significará que o consumo turístico de pessoas e de empresas na segunda metade do ano será muito maior do que aquele que se registará no primeiro semestre. Embora aqui não resisto a abrir um parênteses para dizer que, do ponto de vista do mercado nacional, é com muita preocupação que vejo este primeiro semestre, não só pela questão do poder de compra, mas pelo agravamento dessa situação, uma vez que aquilo que nós estamos a assistir é a um aumento significativo de todo um conjunto de produtos essenciais para a vida de todos nós. Depois também vamos assistir cada vez mais a uma interferência, no bom sentido do termo, das redes sociais, dos filmes e das séries no influenciar da escolha dos diferentes destinos turísticos. E a somar a tudo isto, o turismo, de uma forma geral, vai continuar-se a debater com a escassez de trabalhadores, o que naturalmente vai pressionar os salários, mas igualmente vai pressionar a organização do trabalho, sobretudo naquilo que diz respeito aos tempos de trabalho, as carreiras e as próprias profissões turísticas. E isso vai naturalmente afetar alguns destinos mais do que outros, como é o caso de Portugal, que se verão obrigados a focar-se muitíssimo mais na retenção de talento e na captação de talento, sob pena de perda de qualidade e na prestação dos seus serviços turísticos. Porque se o não fizerem, a única alternativa que têm é depreciarem, é baixarem o preço e todos nós sabemos que isso é algo que é terrível, que tem efeitos perversos dos quais é extremamente difícil recuperar. E finalmente, e já que estou a falar em Portugal, convirá a estar muito atento ao longo de todo o ano no que diz respeito ao comportamento entre o dólar e o euro, pois isso poderá comprometer aquele que foi o mercado estrela do ponto de vista turístico do ano passado para Portugal, o que foi o mercado americano, e com ele arrastar também o mercado canadiano e o mercado brasileiro. Cá nos voltamos a encontrar para a semana. Até lá, saúde, paz, um excelente 2024. Lembre-se que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas aos temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E não perca a oportunidade de subscrever gratuitamente qualquer um dos meus canais para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.